Bom dia, sétimo ano. Vamos a mais uma aula e hoje daremos início ao nosso grupo 4 e falaremos sobre os números decimais, tá bom? Então, os módulos são do 55 ao 57 no capítulo 5, ok, pessoal? Bom, primeira coisa, pessoal, números decimais, às vezes a gente não percebe, mas se nós observarmos no nosso dia a dia, a gente encontra os números decimais por toda parte. Observem aí, temos a imagem de uma bomba de combustível, né? E os valores, eles são representados através de números decimais. O preço de vários itens, alimentos, né? De várias coisas que a gente compra, tem a representação dos centavos, que nada mais é do que a parte decimal, né? De um número. Temos a parte inteira e a parte decimal, que a gente vai ver logo mais, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui comigo, pessoal. Tratando-se de medidas em geral, como as de capacidade e a monetária, além de outras, como as de comprimento e massa, dadas na base decimal, temos a presença constante desses números, que são uma forma alternativa de escrita das frações e se tornaram ao longo do tempo mais comuns que ela, né? Então, às vezes a gente vai comprar aí algum item, custa R$ 2,50. A gente vê essa representação através dos números decimais. A gente não encontra o preço, né, de algo, falando aí da parte monetária, por representação de fração, né, pessoal? Então, esses são os números decimais, né? Basicamente, aquele que a gente utiliza vírgula para separar a parte inteira e a parte decimal. Bom, pessoal, então aqui pela definição, ó, um número decimal, como eu disse, apresenta duas partes, né? Ele apresenta a parte inteira e a parte decimal. Essas duas partes são separadas por uma vírgula, colocada imediatamente após o algarismo da ordem das unidades. Então, aqui nós temos um quadro de ordem que mostra corretamente, pessoal, a leitura, né? A gente tem o hábito de falar 8,125, né, por exemplo, mas a maneira correta de ler, pessoal, a gente pensa o seguinte: antes da vírgula, temos a parte inteira, ok? Logo após a vírgula, nós temos os décimos, segunda casa, centésimos, terceira casa, milésimos, que são as que a gente mais vai utilizar. Então, a leitura correta deste número é 8 inteiros e 125 milésimos, porque a última casa decimal está na parte dos milésimos. Ok, pessoal? Bom, vamos acompanhar mais alguns exemplos sobre a leitura, agora sem estarmos olhando o quadro. Então, lembrem-se que depois da vírgula, primeiro décimos, depois centésimos e depois milésimos. Então, este número aqui, nós lemos ele, ó, da seguinte maneira: 52 inteiros, porque está antes da vírgula, e 4 décimos, porque está apenas a uma casa decimal após a vírgula. Já o item B, a gente lê 100 inteiros e 9 milésimos, porque ele está na terceira casa decimal após a vírgula. E na letra C, observem que não tem a parte inteira. Quando não tem parte inteira, você não coloca apenas a parte decimal, ou seja, 47 centésimos. Belezinha? Então, acompanhem aqui comigo essa observação, ó. Da mesma forma que as ordens são infinitas para os números inteiros, continuando indefinidamente à esquerda do quadro de ordens, a parte decimal também tem infinitas ordens, disposta à direita no quadro de ordens após a vírgula. Um número que tem infinitas casas decimais à direita após a vírgula, pessoal, a gente chama de dízima periódica, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais para frente, tá bom? É aquele número lá que quando a gente faz uma divisão e aparece na calculadora até o final das casas decimais da calculadora, se tivesse mais casas, ele permaneceria colocando, né? Porque ele é infinito, a dízima, ok? Bom, vamos agora começar as operações com os números decimais, pessoal.
A gente vai começar falando de adição. E a regra é muito simples, galerinha. A regra é apenas vírgula embaixo de vírgula. Então, vamos ler aqui comigo agora, ó. Para fazer a adição de dois números decimais, usando um algoritmo prático, escrevemos um deles abaixo do outro de tal forma que a vírgula de uma parcela esteja posicionada embaixo da vírgula da outra parcela. Isso se justifica porque é preciso adicionar algarismos de uma mesma ordem, da mesma forma que se faz com os números inteiros. Portanto, posicionando a vírgula de forma correta, unidade é adicionada a unidade, décimo é adicionado a décimo e centésimo adicionado por centésimo e assim por diante. Então, as reservas são feitas da mesma forma que se faz para os números inteiros. Então, se eu preciso subir um valor, eu subo normalmente, sendo antes ou depois da vírgula. Só que o que nunca mexemos na vírgula é sempre vírgula embaixo de vírgula. Ok, pessoal? Bom, vamos acompanhar aqui, então, alguns exemplos. Ó, eu tenho que resolver esta soma aqui. Como que eu monto essa conta, pessoal? Vírgula embaixo de vírgula. Uma dica, ó, observem que aqui eu tenho 56 centésimos e aqui para nos 4 décimos. Eu posso, pessoal, para não ficar a casa vazia, acrescentar um zero toda vez que eu tiver uma casa vazia, tá bom? Porque aí você não se confunde, ó. 6 mais 0 é 6, 5 mais 4 é 9, 0 mais 9 é 9, desce o 2, desce o 1. Então, o nosso resultado nós lemos como, vamos lembrar a leitura, 129 inteiros e 96 centésimos. Então, gente, vamos nos policiar nesse início de matéria a ler corretamente. Não vem lendo 9,4, 120,56. Vamos ter o hábito, tá bom? De fazer a leitura corretamente. Vamos ver mais um exemplo agora, pessoal. Ó, então, temos 16 centésimos, né? Porque tem duas casas após a vírgula. Perdão, pessoal, eu pulei a parte decimal. 16 inteiros e 8 centésimos, tá bom? Então, perdoem aí o errinho. Aqui, pessoal, 5 inteiros e 83 centésimos também. Então, vírgula embaixo de vírgula, ó, agora é só somar. 8 mais 3 dá 11. Você sobe 1 aqui para o zero. Então, 1 mais 8 fica 9. 6 mais 5 fica 11, sobe 1. E 1 mais 1, 2. Desce a vírgula para sempre ficar vírgula embaixo de vírgula. Então, aqui nós temos como resposta 21 inteiros e 91 centésimos. Facílimo, né, galera? Bem bacana, né? Acompanhando mais um exemplo, ó, temos 28 inteiros e 69 milésimos para somar com 7 inteiros e 56 centésimos. Não tem casa decimal? Acrescento zero na hora que vocês montarem a conta em pé para não confundir. Então, 9 mais 0 é 9, 6 mais 6 é 12, sobe 1. 1 mais 5 é 6, 8 mais 7 é 15, sobe 1. E 2 mais 1, 3, vírgula embaixo de vírgula, resposta final, 35 inteiros e 629 milésimos. Facílimo, né, galerinha? Bom, só que a gente tem que lembrar que o número decimal, pessoal, ele pode ter tanto número positivo quanto ele ser negativo. E aí nós vamos ter que lembrar as mesmas regras que aprendemos com os números inteiros. Na adição de números inteiros, se os sinais são iguais, conserva o sinal de menos e soma os resultados. Não se confundam com a regra de multiplicação e divisão, tá bom? Lembra que a regra muda na multiplicação e na divisão. Na adição, sinais iguais, conserva e soma. Sinais iguais, ó, positivos, conserva e soma também. Agora,
Quando nós temos sinais contrários, sinais diferentes, o que a gente faz na adição, pessoal? A gente vai calcular a diferença, a gente faz uma conta de menos e conserva o sinal do maior em módulo, ó. Então, nessa adição, os sinais são diferentes, só que o maior em módulo é o 5,3. Por isso, eu conservo o sinal positivo. Só que aí a conta é uma conta de menos. Lembra que para a gente ter mais prática, a gente pensa assim, ó, eu tenho 5,3 e eu devo 3,8, por isso que me sobra 1,5. Agora, neste caso, eu devo 5,3, mas eu tenho 3,8, por isso que eu fico devendo 1,5. Lendo corretamente os resultados, 1 inteiro e 5 décimos positivos, e aqui 1 inteiro e 5 décimos negativos. Tranquilo, galera? Bom, agora eu gostaria que vocês pegassem a apostila 4. Eu vou fazer alguns de aplicações com vocês, para vocês depois fazerem as outras atividades até a nossa aula ao vivo, tá bom? Então, corre lá, pega a apostila e vamos abrir na página 86. Esse primeiro exercício, pessoal, é justamente o treino da leitura. É comum vocês acabarem falando usualmente 2,47. Só que é necessário, não é que é errado, mas é necessário a gente saber a leitura correta do número, tá bom? Então vamos ver as respostas aqui, ó. Deste valor, a resposta correta, 2 inteiros e 47 centésimos. Vejam que na letra B não temos parte inteira, então a leitura correta, 58 milésimos. Na letra C, 125 inteiros e 6 décimos, tá? E por último temos 50 inteiros e 5 centésimos. Então aqui nós escrevemos por extenso a leitura corretamente desses valores, tá bom? Vamos ver agora o exercício 2, porque agora está escrito por extenso e nós teremos que montar o algoritmo convencional para resolver. Lembrando que no algoritmo convencional é vírgula embaixo de vírgula. Então, vocês vão completar no espaço, ó, agora com os algarismos, portanto, eu vou ler com os algarismos, tá bom? 2 décimos, 0,2. E 89 centésimos, 0,89. Na hora de montar a conta, não se esqueçam de colocar vírgula embaixo de vírgula. Se preferir, acrescenta um zero aonde estiver faltando casa decimal, tá bom? Então, aqui, ó, 9 mais 0 é 9. 8 mais 2 é 10, sobe 1, desce 1. E a vírgula, ó, não saiu do lugar, ela continua uma embaixo da outra. Na letra B, ó, 51 milésimos, ou seja, 0,051 na escrita. E 85 centésimos, 0,85. Vírgula embaixo de vírgula, a soma dos resultados resulta em 901 milésimos, ok? Na letra C, pessoal, 12 inteiros e 21 centésimos, a escrita fica 12,21. E 1 inteiro e 8 décimos, a escrita fica 1,8. Colocando vírgula embaixo de vírgula, o resultado final dessa soma, R$14,01. Já pensei aqui em dinheiro, ó, viajei, né, pessoal? Porque eu ia falar para vocês, justamente na hora de colocar a vírgula, pensar que vocês estão somando em dinheiro. Pensa, se você vai somar centavos com uma parte de dinheiro, de real, você misturar, tua conta dá totalmente errada, né, a sua soma. Então, aqui a leitura correta é 14 inteiros e 1 centésimo. E por último, temos a letra D. 29 inteiros e 7 milésimos, observem que a gente tem que completar com o zero até dar os 7 milésimos. Então, tem que estar na terceira casa após a vírgula, o número 7, tá? E aqui nós temos 93 milésimos, da mesma forma, completa com zero, porque a última casa tem que estar na terceira após a vírgula. Montou a conta, pessoal? Coloca a vírgula embaixo de vírgula, resultado da nossa soma, 29 inteiros e 100
milésimos, ok? Essa leitura, pessoal, a gente costuma falar o seguinte, que 29,1, 29,10, 29,100, 29,1000 é a mesma coisa, porque a gente observa o número de vírgula embaixo de vírgula. E se a gente acrescenta o zero e não muda o resultado, tirar o zero também não muda o resultado. Então, eu posso ler esse número aqui também da seguinte forma, 29 inteiros e 1/10, porque aí o zero para lá não conta, tá bom? E eles têm o mesmo valor, 1/10 nesse caso, ou 1/100, tá bom? Agora vamos praticar um pouquinho, né, galerinha? Já estão com a apostila aí aberta, eu quero que vocês façam os exercícios do 3 ao 13, que vai da página 87 até a página 91. E logo mais a gente se encontra para estar tirando as dúvidas, ok? Beijão e até mais!